Cenas caóticas ocorreram no fim de semana quando a Southwest Airlines cancelou muitos voos. Isso ocorreu enquanto o Dr. Fauci disse que não acredita que haverá mandato de vacinas para voos domésticos, pelo menos não em um futuro próximo. Centenas de milhares de militares dos Estados Unidos continuam sem vacinação à medida que os prazos do mandato da vacina do Pentágono se aproximam. E o preço médio nacional da gasolina atingiu a maior alta em 7 anos nos Estados Unidos com o retorno da demanda de energia. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Cenas caóticas foram vistas no aeroporto durante o fim de semana após atrasos e cancelamentos massivos. As companhias aéreas do Sudoeste cancelaram mais de 1.900 voos no fim de semana e estão ocorrendo mais de 1.000 atrasos por dia. A Southwest culpou os problemas de controle de tráfego aéreo e o clima perturbador, juntamente com os problemas de pessoal na Flórida. Mas o Fort Lauderdale International disse que os atrasos ocorreram devido ao mau tempo no norte. O órgão disse que problemas relacionados ao controle de tráfego ou pessoal só aconteceram por algumas horas na noite de sexta-feira, dizendo que nenhuma escassez de pessoal de tráfego aéreo da FAA foi relatada desde sexta-feira. Eles acrescentaram que houve desafios contínuos de agendamento para algumas companhias aéreas devido ao avião e tripulação estarem fora do lugar. Mas tem havido especulação sobre uma paralisação de pilotos depois que o Sudoeste emitiu um mandato de vacinação para os funcionários na semana passada. Mas a Associação de Pilotos das Companhias Aéreas do Sudoeste disse que esse não é o caso. Eles afirmaram: podemos dizer com segurança que nossos pilotos não estão participando de nenhuma ação de trabalho oficial ou não oficial. A companhia aérea está enfrentando uma ação judicial de um sindicato sobre o mandato que representa milhares de pilotos da Southwest Airlines. Os advogados do sindicato escreveram: o novo mandato da vacina impõe ilegalmente novas condições de emprego e a nova política ameaça a rescisão de qualquer piloto não totalmente vacinado até 8 de dezembro de 2021. O sindicato argumenta que as vacinas Covid-19 representam um risco único para os pilotos, porque qualquer reação adversa pode afetar sua capacidade de passar pelos requisitos médicos necessários para voar. Na semana passada, o CEO da empresa disse aos trabalhadores que a Southwest é uma empreiteira federal, portanto, tem que cumprir o mandato do presidente Biden. A companhia aérea não informou quando sua operação voltará ao normal. Embora muitas companhias aéreas, como funcionários obrigatórios, tomem a vacina, o que dizer dos viajantes? O Dr. Fauci disse no domingo que não espera imediatamente um mandato de vacina para os americanos nos voos domésticos. I don't want to say support or not. I mean, obviously, from a public health standpoint, the more protection you get, the better it is. But I don't want to be weighing in because we wind up then having people taking things out of context. No mês passado, Fauci lançou a ideia de exigir que os passageiros das companhias aéreas domésticas sejam totalmente vacinados contra o vírus. No momento, os viajantes domésticos não precisam ser vacinados para viajar. E em meio às resistências aos mandatos de vacinas, a Casa Branca disse que o governo federal ainda poderá demitir trabalhadores com solicitações de isenção de vacina válidos em certos casos. Isso apesar do mandato da vacina permitir isenções religiosas e médicas. De acordo com a nova orientação publicada no site Safer Federal Workforce Task Force do governo federal na semana passada, podem haver circunstâncias em que uma agência determine que a natureza das responsabilidades do trabalho de um funcionário exija protocolos de segurança reforçados se forem fornecidos com uma exceção legalmente exigida. As diretrizes dizem que, em alguns casos, a natureza do trabalho do funcionário pode ser tal que uma agência poderá determinar que nenhum protocolo de segurança, além da vacinação, seja adequado. Em tais circunstâncias, a agência pode negar a isenção solicitada. Quanto aos não vacinados, as diretrizes dizem que esses trabalhadores devem seguir protocolos adicionais, como o uso de máscaras, distanciamento físico e fazer testes frequentes. E isso poderá afetá-los caso eles precisem viajar. De acordo com a força-tarefa da Força de Trabalho Federal mais segura do governo federal, determinar se uma exceção é legalmente exigida incluirá a consideração de fatores como a base para a reclamação.
A natureza das responsabilidades de trabalho do funcionário e os efeitos razoavelmente previsíveis nas operações da agência, incluindo a proteção de outros funcionários da agência e do público da Covid-19. A força-tarefa acrescentou: para ser elegível para uma possível exceção, você deve primeiro estabelecer que sua recusa em ser vacinado se baseia em uma crença sincera de natureza religiosa. A recusa em ser vacinado não se qualifica para uma exceção se for baseada na preferência pessoal. Preocupações sobre os possíveis efeitos da vacina ou opiniões políticas. Funcionários da Casa Branca confirmaram no início deste mês que todos os funcionários do Poder Executivo e contratados precisam estar totalmente vacinados até 8 de novembro. Apesar desses mandatos, algumas áreas ainda enfrentam recuos. Centenas de milhares de membros das Forças Armadas dos Estados Unidos permanecem sem vacinar à medida que os prazos do mandato da vacina do Pentágono se aproximam. De acordo com uma revisão de dados publicados no Posto de Washington de domingo, a taxa de vacinação Covid-19 entre as Forças Armadas varia muito. Por exemplo, a conformidade com a vacina na Marinha em serviço ativo é de 90%, mas no Corpo de Fuzileiros Navais é de 72%, embora ambos os serviços compartilhem o mesmo prazo de 28 de novembro. As menores taxas gerais de vacinação estão na Reserva do Exército e na Guarda Nacional do Exército. Ambas estão em torno de 40%, o que é apenas metade da taxa de tropas em serviço ativo do Exército Regular, com 81%. Ainda assim, o Pentágono acredita que, conforme os prazos se aproximam, a grande maioria dos membros do Serviço Militar dos Estados Unidos cumprirá suas ordens de vacinação. E agora vamos ver como os tribunais têm reagido à resistência às vacinas. Um tribunal de Ohio ficou do lado de 16 atletas não vacinados. O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Sexto Circuito em Cincinnati, Ohio, decidiu que a Western Michigan University violou os direitos da primeira emenda dos 16 atletas ao ignorar ou negar seus pedidos de isenção religiosa. A universidade exige que todos os seus atletas intercolegiais recebam a vacina Covid-19. Não existe um mandato de vacina para o corpo discente como um todo, mas seus atletas ainda precisam usar máscaras nos treinos e fazer testes regulares para o vírus. Todos os 16 atletas solicitaram isenções religiosas. O tribunal disse: a universidade deve explicar por que optou por não conceder nenhum aos demandantes, e não foi justo aqui. O tribunal declarou: a universidade colocou os querelantes na escolha ser vacinado ou parar de participar totalmente de esportes intercolegiais. Ao condicionar o privilégio de praticar esportes à disposição dos reclamantes de abandonar suas crenças religiosas sinceras, a universidade sobrecarregou seus direitos de livre exercício. O mandato teria barrado os atletas de jogar em jogos ou mesmo praticar com suas equipes. Por outro lado, embora as isenções religiosas pareçam ser mantidas, o que dizer das reivindicações de imunidade? Um juiz federal no Michigan decidiu contra uma funcionária que contestava o mandato da escola. Gina Norris entrou com uma ação contra o mandato da Michigan State University, alegando que ela já havia contraído a Covid-19 e se recuperado. Ela apresentou 2 testes de anticorpos mostrando sua infecção anterior e seus médicos disseram que ela não precisava tomar a vacina neste momento. Mas Norris poderá perder o emprego na universidade por não ter se vacinado. O juiz Paul Maloney recusou seu processo. Maloney disse que o mandato não violou seus direitos fundamentais, observando uma decisão da Suprema Corte de 1905. Essa decisão apoia o direito de exigir vacinas. Maloney disse em seu pedido: este tribunal deve aplicar a lei do Supremo Tribunal. Jacobson essencialmente aplicou uma revisão de base racional e concluiu que o mandato da vacina era racional em proteger a saúde pública e a segurança pública. Acrescentando: o tribunal não pode ignorar este precedente vinculativo. Os advogados de Norris disseram ao Washington Times que ela está considerando outras opções legais. O caso de Norris não é o primeiro deste tipo. Uma decisão semelhante ocorreu na Califórnia, onde um professor também processou a escola alegando que sua infecção anterior e sua recuperação deveriam isentá-lo do mandato. Um juiz federal também decidiu contra ele. E agora vamos mudar de marcha. Conforme a temporada de férias se aproxima, alguns estão levantando preocupações com relação ao aumento dos preços dos combustíveis. Os preços da gasolina quase dobraram em 17 meses nos Estados Unidos. O preço médio nacional da gasolina atingiu o máximo de 7 anos na segunda-feira.
A AAA relatou que a média para os combustíveis sem chumbo é de $3,27 o galão, mais de 7 centavos só na semana passada. Os preços da bomba não são os únicos custos de energia que dispararam. Os preços do gás natural também estão em alta e o petróleo de segunda-feira estava a caminho de terminar acima de $80 o barril pela primeira vez em 7 anos. O Departamento de Energia dos Estados Unidos disse que não tinha nenhum plano no momento para usar o petróleo de reserva no país, isso depois de preocupações de que a reserva de emergência seria explorada. E agora, antes de terminarmos, uma surpresa no Sunset Zoo em Manhattan, no Kansas. Os trabalhadores locais estão apreciando a adição de um raro wallaby albino, chamado de Bruni, em homenagem a uma ilha no largo da Tasmânia, lar de cerca de 200 marsupiais com deficiência de melanina. O wallaby só recentemente emergiu da bolsa de sua mãe meses depois de nascer. Os funcionários do zoológico ainda não sabem se Bruni é um menino ou uma menina. Bruni também tem um irmão chamado Arlo, que saiu da bolsa antes de Bruni e não é albino. O zelador dos animais disse em um comunicado: "Nunca tivemos 2 filhotes ao mesmo tempo, então será divertido vê-los brincar e interagir um com o outro." As 2 adições elevaram o número de cangurus no zoológico do pôr do sol para 5. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, não deixe de seguir nosso canal do Telegram na inscrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!